Capítulo 5 – Características de cada um dos três estágios da vida espiritual. Justum deducit Dominus per vias rectas. O Senhor conduz o justo por caminhos retos. Sabedoria, 10. Vimos as concepções que foram propostas sobre os três estágios da vida espiritual, especialmente aquela que se apresenta como a mais tradicional. Após termos falado da analogia existente entre essas três fases da vida da alma e as da vida do corpo, infância, adolescência, idade adulta, destacamos particularmente como a transição de uma fase espiritual para outra ocorre por meio de um momento difícil, que lembra, na ordem natural, a crise que acontece com a criança por volta dos 14 ou 15 anos, e aquela da primeira liberdade, que ocorre com o adolescente ao atingir a idade adulta por volta dos 21 anos. Vimos também como essas diferentes fases da vida interior correspondem às observadas na vida dos apóstolos. De acordo com esse ponto de vista, e com base nos princípios de São Tomás e de São João da Cruz, gostaríamos de descrever brevemente o que constitui cada um desses três estágios, dos iniciantes, dos progressistas e dos perfeitos, para mostrar os momentos sucessivos de uma evolução verdadeiramente normal, que responde tanto à divisão das duas partes da alma, os sentidos e o espírito, quanto à natureza da graça das virtudes e dos dons, que vivifica cada vez mais a alma, eleva suas faculdades inferiores e superiores, até que o fundo da alma 72 seja purificado de todo egoísmo ou amor próprio e seja verdadeiramente, sem qualquer falsidade, inteiramente de Deus. Aqui, como veremos, há uma sequência lógica muito marcante, é a lógica da vida, que tem sua própria necessidade, comandada pelo fim último. Justum deducit Dominus per vias rectas, o Senhor conduz o justo por caminhos retos. A idade dos iniciantes. A primeira conversão é a passagem do estado de pecado para o estado de graça, seja pelo batismo, seja pela contrição e absolvição, se a inocência batismal não foi preservada. A teologia explica longamente, no Tratado da Graça, o que é a justificação para o adulto, como e por que ela requer, sob o influxo da graça, os atos de fé, esperança, caridade, contrição ou detestação do pecado cometido 73. Esta purificação pela infusão da graça habitual e a remissão dos pecados, de certo modo, o esboço das purificações futuras, que também incluirão atos de fé, esperança, amor e contrição. Muitas vezes, essa primeira conversão ocorre após uma crise mais ou menos dolorosa, em que se separa gradualmente do espírito do mundo, como o pródigo, para voltar a Deus. É o Senhor quem dá o primeiro passo em nossa direção, como ensinou a Igreja contra o semi-pelagianismo 74, é Ele quem nos inspira o bom movimento, a boa vontade inicial, que é o começo da salvação. Para isso, pela sua graça atual e pela provação, Ele prepara de certa forma nossa alma. Antes de depositar nela a semente divina, Ele cava pela primeira vez o sulco, no qual voltará mais tarde no mesmo sentido, e muito mais profundamente, para extirpar as mais raízes que restam, como faz o viticultor para libertar a videira, que já cresceu, de tudo que impede seu desenvolvimento. Após essa primeira conversão, se a alma em estado de graça não recair, ou se, ao menos, não tardar a se levantar para seguir adiante 75, ela se encontra no caminho purgativo dos iniciantes. A mentalidade ou o estado de alma do iniciante pode ser descrito observando principalmente nele o que há de mais importante na ordem do bem, o conhecimento de Deus e de si mesmo, e o amor a Deus. É certo que há iniciantes particularmente favorecidos, como os grandes santos em seus começos,
que possuem um grau de graça mais elevado do que muitos progressistas, assim como há, do ponto de vista natural, pequenos prodígios, mas que ainda são crianças, e pode-se dizer em que consiste geralmente a mentalidade daqueles que começam. Eles começam a se conhecer, a ver sua miséria, sua indigência, e devem examinar atentamente sua consciência todos os dias para se corrigirem. Ao mesmo tempo, começam a conhecer Deus, no espelho das coisas sensíveis, das coisas da natureza ou das parábolas, como por exemplo, nas parábolas do filho pródigo, da ovelha perdida, do bom pastor. Esse é o movimento reto de elevação para Deus, que lembra o voo da cotovia quando ela se eleva da terra ao céu soltando um grito 76. Neste estado, há um amor a Deus proporcionado. Os iniciantes verdadeiramente generosos amam o Senhor com um santo temor ao pecado, o que os faz fugir do pecado mortal e até do pecado venial deliberado, por meio da mortificação dos sentidos e das paixões desordenadas, ou da concupiscência da carne, da dos olhos e do orgulho. Depois de um certo tempo nessa luta generosa, eles recebem, geralmente, como recompensa, consolações sensíveis na oração, e também no estudo das coisas divinas. O Senhor assim conquista sua sensibilidade, já que eles vivem principalmente por ela, ele a desvia das coisas perigosas e a atrai para si. Nesses momentos, o iniciante generoso já ama a Deus de todo o coração, mas ainda não com toda a alma, com todas as forças, nem com todo o espírito. Os autores espirituais falam muitas vezes desse leite de consolação que é então dado. O próprio São Paulo diz, em 1 Coríntios 3, 2, não pude falar a vocês como a homens espirituais, mas como a homens carnais, como a crianças em Cristo. Dei-lhes leite para beber, não alimento sólido, porque vocês ainda não estavam preparados. Mas o que geralmente acontece? Quase todos os iniciantes, ao receber essas consolações sensíveis, se apegam a elas com complacência, como se fossem, não um meio, mas um fim. Elas não tardam, então, a se tornar um obstáculo, uma ocasião de gula espiritual, de curiosidade no estudo das coisas divinas, de orgulho inconsciente ao falar delas, sob o pretexto de apostolado, como se já fossem mestres. Então, reaparecem, diz São João da Cruz, Noite Escura, livro 1, capítulo 1 a 7, os 7 pecados capitais, não mais sob sua forma grosseira, mas no âmbito das coisas espirituais, como tantos obstáculos à verdadeira e sólida piedade. Por consequência, nada é mais lógico e vital como transição, uma segunda conversão é necessária, aquela que São João da Cruz descreve sob o nome de purificação passiva dos sentidos, comum entre a maioria dos iniciantes, Noite Escura, livro 1, capítulo 8, para introduzi-los na vida iluminativa dos avançados, onde Deus nutre a alma pela contemplação infusa, Ibid. Capítulo 14, ponto. Esta purificação manifesta-se por uma aridez sensível prolongada, na qual o iniciante é despojado das consolações sensíveis, das quais se complacia demais. Se nesta aridez houver um forte desejo de Deus, de seu reino em nós, e o temor de ofendê-lo, esse é um segundo sinal de que há uma purificação divina. E ainda mais, se a esse forte desejo de Deus se acrescenta a dificuldade, na oração, de fazer múltiplas considerações racionais, e a inclinação a simplesmente olhar para o Senhor com amor, Ibid. Capítulo 9. Este é o terceiro sinal, que mostra que a segunda conversão está se cumprindo, e que a alma está sendo elevada para uma forma de vida superior, que é a via iluminativa. Se a alma suporta bem essa purificação, sua sensibilidade se submete cada vez mais ao espírito, a alma é curada da gula espiritual, da soberba que a levava a se colocar como mestre, ela aprende a conhecer melhor sua indigência. Não é raro que venham então outras dificuldades purificadoras, por exemplo,
no estudo, na prática dos diversos deveres de Estado, nas relações com as pessoas às quais se estava muito apegado e que o Senhor às vezes afasta de nós de forma brusca e dolorosa. Com bastante frequência surgem, nesse período, tentações fortes contra a castidade e a paciência, permitidas por Deus para que, através de uma reação vigorosa, essas virtudes, que têm sua sede na sensibilidade, se fortaleçam e se enraizem verdadeiramente em nós. A doença pode também vir para nos provar. Nessa crise, o Senhor trabalha a alma novamente, ele cava muito mais profundamente o sulco que já havia traçado no momento da justificação, ou primeira conversão, ele arranca as raízes mais ou os restos do pecado. Essa crise certamente não está isenta de perigo, assim como, na ordem natural, a crise dos 14 ou 15 anos. Alguns se mostram infiéis à sua vocação nesse ponto. Vários não atravessam essa provação de modo a entrar na vida iluminativa dos progressistas, e permanecem em uma certa mornidão. Eles não são mais propriamente verdadeiros iniciantes, mas almas atrasadas ou mornas. Neles se realizam, de certo modo, as palavras da Sagrada Escritura, que eles não reconheceram o tempo da visita do Senhor, o momento da segunda conversão. Essas almas, especialmente se estão na vida religiosa ou sacerdotal, não aspiram suficientemente à perfeição, sem perceber, acabam por frear muitas outras e são um obstáculo doloroso àquelas que desejam avançar seriamente. Assim, com bastante frequência, a oração comum, em vez de ser contemplativa, se materializa, se torna mecânica ao invés de carregar as almas devem carregá-la, ela pode se tornar, infelizmente, anticontemplativa. Por outro lado, aqueles que atravessam essa crise com proveito, como descreve São João da Cruz, encontram aí o início da contemplação infusa dos mistérios da fé, acompanhada de um forte desejo de perfeição. Então, sob a iluminação sobretudo do dom da ciência, o iniciante, que se torna um progressista e entra na vida iluminativa, conhece muito melhor sua miséria, a vaidade das coisas do mundo, a busca de honras e dignidades, ele se liberta dessas amarras, e isso é necessário para dar o passo, como diz o padre Lalema, para entrar na via iluminativa. É como uma nova vida que começa, tal qual uma criança que se torna adolescente. É verdade que essa purificação passiva dos sentidos, mesmo para aqueles que nela entram, é mais ou menos manifesta e também mais ou menos bem suportada. São João da Cruz o notou ao falar daqueles que se mostram menos generosos. Para eles, a noite de secura dos sentidos é muitas vezes interrompida. Ela se faz sentir e desaparece alternadamente, às vezes a meditação discursiva é impossível, e em outros momentos ela se torna fácil. Esses nunca chegam a desmamar completamente o sentido de modo a abandonar as considerações e os raciocínios, eles só têm essa graça de forma intermitente. Isso quer dizer que eles têm apenas uma vida iluminativa diminuída. São João da Cruz explica isso mais adiante pela falta de generosidade deles. É preciso explicar aqui por que tão poucos chegam a esse estado elevado de perfeição e união com Deus. Certamente não é porque Deus queira limitar essa graça a um pequeno número de almas superiores, seu desejo é que a alta perfeição seja comum a todos. Ele envia leves provações a uma alma, e ela se mostra fraca, foge de toda dor, não quer aceitar qualquer sofrimento. Então Deus não continua a purificar essas almas, que querem ser perfeitas, sem se deixar conduzir pelo caminho de provações que formam os perfeitos. Assim é a transição mais ou menos generosa para uma forma de vida superior. Até aqui, é fácil perceber a sequência lógica e vital das fases pelas quais a alma deve passar. Não se trata de uma justaposição mecânica de estados sucessivos, mas do desenvolvimento orgânico da vida. A idade dos progressistas ou avançados.
A mentalidade dos progressistas ou avançados deve ser descrita como a anterior, insistindo especialmente no conhecimento e amor de Deus. Com o conhecimento de si mesmos desenvolve-se um conhecimento quase experimental de Deus, não mais apenas no espelho das coisas sensíveis da natureza ou das parábolas, mas no espelho dos mistérios da salvação, com os quais se familiarizam cada vez mais, e que o Rosário, escola de contemplação, coloca diante de seus olhos todos os dias. Não é mais apenas no espelho do céu estrelado, do mar ou das montanhas, que se contempla a grandeza de Deus, não é mais apenas no espelho das parábolas do bom pastor ou do filho pródigo, é no espelho incomparavelmente superior dos mistérios da encarnação e da redenção. Segundo a terminologia de Dionísio, conservada por São Tomás, por um movimento em espiral, a alma se eleva dos mistérios da encarnação ou da infância de Cristo aos da sua paixão, ressurreição, ascensão e glória, e nesses mistérios ela contempla o resplendor da soberana bondade de Deus, que assim se comunica admiravelmente a nós. Nessa contemplação mais ou menos frequente, os avançados recebem, de acordo com sua fidelidade e generosidade, uma abundância de luz, pelo dom da inteligência, que os faz penetrar cada vez mais nesses mistérios e perceber sua beleza tão alta e simples, acessível aos humildes que têm o coração puro. Na idade anterior, o Senhor havia conquistado sua sensibilidade, aqui, ele submete profundamente sua inteligência, elevando-a acima das preocupações excessivas e das complicações de uma ciência demasiadamente humana. Ele a simplifica ao espiritualizá-la. Consequentemente, muito normalmente, esses progressistas, assim iluminados sobre os mistérios da vida de Cristo, amam a Deus, não apenas fugindo do pecado mortal e do pecado venial deliberado, mas imitando as virtudes de Nosso Senhor, sua humildade, sua doçura, sua paciência, observando não apenas os preceitos necessários a todos, mas os conselhos evangélicos de pobreza, castidade, obediência, ou pelo menos o espírito desses conselhos, e evitando as imperfeições. Como aconteceu na idade anterior, essa generosidade é recompensada, não mais precisamente por consolos sensíveis, mas por uma maior abundância de luz na contemplação e no apostolado, por ardentes desejos da glória de Deus e da salvação das almas, por uma maior facilidade para orar. Não é raro que ocorra aqui a oração de quietude, onde a vontade é por um momento cativada pelo atrativo de Deus. Há também, nesse período, uma grande facilidade para agir no serviço de Deus, para ensinar, dirigir, organizar obras, etc. É amar a Deus, não mais apenas de todo o coração, mas a de toda a alma, de todas as atividades, ainda não a de todas as forças, nem de a todo o espírito, pois ainda não se está estabelecido nessa região superior chamada espírito. O que geralmente acontece então? O que geralmente acontece é algo semelhante ao que ocorreu com os iniciantes recompensados com consolações sensíveis. Acontece que alguém se compraz, por um orgulho inconsciente, nessa grande facilidade para orar ou agir, ensinar, pregar. Tem de se esquecer que são dons de Deus, e desfruta-se deles com um espírito próprio, que não convém de forma alguma a um adorador em espírito e em verdade. É para o Senhor, sem dúvida, e para as almas que se trabalha, mas não se esquece realmente o suficiente, por uma busca inconsciente de si mesmo e uma pressa natural, exterioriza-se ao perder a presença de Deus, pode-se acreditar talvez estar produzindo muito fruto, e isso não é certo. Torna-se excessivamente seguro de si, dá-se demasiada importância, exagera-se talvez muito os próprios talentos, esquece-se a própria miséria, enquanto se vê demasiadamente a dos outros, a pureza de intenção, a verdadeira recolhimento, a perfeição reta, frequentemente faltam, ainda há mentiras na vida, e o fundo da alma, como diz Tauler, não está verdadeiramente suficientemente voltado a Deus, oferece-se a Ele, depois, uma intenção que é pouco mais que a metade para Ele. São João da Cruz notou esses defeitos dos avançados como eles aparecem nos puros contemplativos, que a ouvem sua fantasia, acreditando encontrar ali conversas com Deus e os santos,
ou que são seduzidos pelas ilusões do maligno. Defeitos não menos notáveis, sinalizados por exemplo por São Alfonso, encontram-se nos homens apostólicos que têm a responsabilidade de almas. Esses defeitos dos avançados aparecem sobretudo nas contradições que têm de sofrer, nos grandes conflitos de opiniões, onde às vezes, mesmo nesta idade da vida espiritual, vocações podem sucumbir. Torna-se então manifesto que não se mantém suficientemente a presença de Deus, e que, ao buscá-lo, ainda se busca muito a si mesmo. Daí a necessidade de uma terceira purificação, da forte lavagem da purificação do espírito, para limpar o fundo ínfimo das faculdades superiores. Sem essa terceira conversão, não se entrará na vida de união, que é a idade adulta da vida espiritual. Esta nova crise é descrita por São João da Cruz em toda a sua acuidade e profundidade como ela chega aos grandes contemplativos, que, além disso, sofrem habitualmente não apenas para serem purificados, mas pelas almas para as quais se ofereceram. Esta prova é um pouco diferente nos homens apostólicos, muito generosos, que chegam a uma alta perfeição, mas é frequentemente menos manifesta neles, porque está misturada com os grandes sofrimentos do apostolado. Em que consiste essencialmente essa crise? A alma parece então como despida, não mais apenas das consolações sensíveis, mas de suas luzes sobre os mistérios da salvação, de seus ardentes desejos, daquela facilidade para agir, ensinar, pregar, onde ela se complacia por um orgulho secreto, preferindo-se aos outros. É o tempo de uma grande aridez não somente sensível, mas espiritual, durante a oração e o ofício. Não é raro que surjam então fortes tentações, não mais precisamente contra a castidade e a paciência, mas contra as virtudes da parte mais elevada da alma, contra a fé, a esperança, a caridade para com o próximo, e até mesmo a caridade para com Deus, que parece cruel ao provar assim as almas em tal cadinho. Geralmente, nessa fase da vida, surgem grandes dificuldades no apostolado, detratores, obstáculos, fracassos. Acontece com bastante frequência que o apóstolo tem que sofrer calúnias e a ingratidão das almas a quem fez bem por muito tempo, isso deve conduzi-lo a amá-las mais puramente por Deus e ele. Assim, essa crise ou purificação passiva do espírito é como uma morte mística, a morte do velho homem segundo as palavras de São Paulo, nosso velho homem foi crucificado com Jesus Cristo, para que o corpo do pecado fosse destruído, a Romanos 6, 6. É necessário despojar-se do velho homem corrompido por concupiscências enganosas e renovar-se no espírito e nas ideias, revestindo-se do homem novo, criado segundo Deus em verdadeira justiça e santidade, a Efésios 4, 22. Tudo isso é profundamente racional, é a lógica do desenvolvimento da vida sobrenatural. Às vezes, diz São João da Cruz, nas garras da purificação, a alma se sente ferida e machucada de amor intenso. Trata-se de uma fervura que se acende no espírito, quando a alma sobrecarregada de penas é profundamente ferida de amor divino. O fogo do amor de Deus é como aquele que gradualmente seca a madeira, penetra-a, inflama-a e a transforma nela. As provas deste período são permitidas por Deus para conduzir os avançados a uma fé mais alta, a uma esperança mais firme, a um amor mais puro, pois é absolutamente necessário que o fundo de sua alma esteja voltado a Deus e somente a Ele. Então se entende o sentido das palavras da Escritura: o Senhor prova os justos, como o ouro na fornalha, e os recebe como uma oferta de holocausto, a Sabedoria 3, 6. Os justos clamam ao Senhor, e Ele os ouve, Ele os livra de todas as suas angústias. Ele está perto dos que têm o coração quebrado. Muitas são as tribulações dos justos, mas o Senhor os livra delas, a Salmo 30, 18, 23. Esta crise, como a anterior, não é isenta de perigos, ela exige grande magnanimidade, vigilância, uma fé muitas vezes heroica, a esperança contra toda esperança, que se transforma em um abandono perfeito. O Senhor pela terceira vez arroteia a alma, mas de uma forma muito mais profunda,
tão profundamente que a alma parece estar perturbada sob essas aflições espirituais, das quais os profetas frequentemente falaram, especialmente Jeremias no capítulo 3 das Lamentações. Aquele que atravessa esta crise ama a Deus, não mais somente de todo o seu coração e de toda a sua alma, mas, segundo a gradação das Escrituras, com todas as suas forças, e está preparado para amá-lo de todo o seu espírito, para se tornar um adorador em espírito e em verdade estabelecido de certa forma nessa parte superior da alma que deve dirigir tudo em nós. A idade dos perfeitos. Qual é o estado da alma dos perfeitos após esta purificação, que foi para eles como uma terceira conversão? Eles conhecem Deus de uma forma quase experimental e quase contínua, não somente durante as horas de oração ou do ofício divino, mas no meio das ocupações externas, eles não perdem a presença de Deus. Enquanto, no início, o homem ainda egoísta pensa constantemente em si mesmo e, sem perceber, retorna tudo a si, o perfeito pensa constantemente em Deus, em sua glória, na salvação das almas, e faz com que tudo convirja quase que instintivamente. A razão é que ele não contempla mais Deus apenas no espelho das coisas sensíveis, das parábolas, ou no espelho dos mistérios da vida de Cristo, o que não pode durar o dia inteiro, mas na penumbra da fé ele contempla a bondade divina em si mesma, um pouco como vemos constantemente a luz difusa que nos cerca e que ilumina de cima todas as coisas. É, segundo a terminologia de Dionísio, guardada por São Tomás, o movimento da contemplação, não mais reto ou espiral, mas circular, semelhante ao voo da águia, que, após se elevar muito alto, gosta de descrever várias vezes o mesmo círculo e de planar como imóvel enquanto examina o horizonte. Essa contemplação muito simples afasta as imperfeições que provêm da pressa natural, da busca inconsciente de si mesmo, da falta de recolhimento habitual. Esses perfeitos conhecem a si mesmos não mais apenas em si mesmos, mas em Deus, seu princípio e seu fim. Eles se examinam pensando no que está escrito sobre sua existência no livro da vida, e não param de ver a distância infinita que os separa de seu Criador, daí a sua humildade. Essa contemplação quase experimental de Deus procede do dom da sabedoria e, devido à sua simplicidade, pode ser quase contínua, no meio do trabalho intelectual, das conversas, das ocupações externas, ela persiste, enquanto não pode ser o mesmo com o conhecimento de Deus no espelho das parábolas ou no espelho dos mistérios de Cristo. Finalmente, assim como o egoísta, pensando sempre em si mesmo, ama mal a si mesmo em relação a tudo, o perfeito, pensando quase sempre em Deus, ama-o constantemente, não mais somente fugindo do pecado ou imitando as virtudes de Nosso Senhor, mas aderindo a Ele, deleitando-se nele, e, como diz São Paulo, deseja partir para estar com Cristo. É o amor puro de Deus e das almas em Deus, é o zelo apostólico, mais ardente do que nunca, mais humilde, paciente e doce. É realmente amar a Deus, não mais somente a de todo o coração, de toda a alma, de todas as forças, mas, segundo a gradação, de todo o espírito, pois o perfeito não se eleva mais somente de vez em quando a essa região superior de si mesmo. Ele está estabelecido lá, ele é espiritualizado e sobrenaturalizado, ele se tornou verdadeiramente um adorador em espírito e em verdade. Essas almas mantêm quase sempre a paz mesmo no meio das circunstâncias mais dolorosas e imprevistas e a comunicam com bastante frequência aos mais perturbados. É o que faz São Agostinho dizer que a bem-aventurança dos pacíficos corresponde ao dom da sabedoria, que, com a caridade, domina nessas almas, cujo exemplar eminente, após a Santa Alma de Cristo, é a bem-aventurada Virgem Maria. Assim se manifesta, pensamos nós, a legitimidade da divisão tradicional das três idades da vida espiritual, tal como um São Tomás, uma Santa Catarina de Siena, um Tauler, um São João da Cruz, a compreenderam. A passagem de uma idade para outra é explicada de forma bastante lógica pela necessidade de uma purificação que, de fato, é mais ou menos manifesta. Não há ali quadros artificialmente justapostos de forma mecânica. É um desenvolvimento vital,
onde cada etapa tem sua razão de ser. Se a coisa não é sempre compreendida, é que não se presta atenção suficiente aos defeitos dos principiantes, mesmo generosos, nem aos dos avançados, é que não se vê a necessidade de uma segunda e até mesmo de uma terceira conversão, é que se esquece que cada uma dessas purificações necessárias é mais ou menos bem suportada e introduz assim em um grau mais ou menos perfeito de vida iluminativa ou de vida de união. Se não se presta atenção suficiente à necessidade dessas purificações, não se pode ter uma ideia justa do que deve ser o estado de alma dos que progridem e dos perfeitos. É da necessidade de uma nova conversão que São Paulo mesmo falava ao escrever aos Colossenses: não useis de mentira uns para com os outros, pois que despojastes do velho homem com suas obras, e vos revestistes do homem novo, que, renovando-se para o conhecimento perfeito à imagem daquele que o criou, atinge o conhecimento perfeito. Revesti-vos sobretudo da caridade, que é o vínculo da perfeição.